Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando neste sábado 27 de julho de 2024 com o seu programa semanal de saúde, com muitas dicas e informações. Na reflexão, você está acompanhando uma série sobre a Bíblia Sagrada, dirigida pelo pastor Emerson. Hoje ele dará sequência ao estudo do livro de Êxodo. E no quadro das curiosidades, Lili Bold falará do poder dos alimentos para infecções comuns do inverno. No quadro Conselhos sobre Saúde, Ellen White mostrará como podemos cooperar com Deus por meio de uma observância inteligente às leis da vida e da saúde, pois a saúde é um dom precioso concedido ao homem. E no quadro Princípios Educacionais, receberemos orientações preciosas com relação ao tema educação. A reflexão da semana com o pastor Emerson Garcia Metzger. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez. Semana passada, nós falamos sobre a questão da mentira, que é um dos mandamentos, que não podemos falar mau testemunho de ninguém, nem mentir sobre ninguém, nem sobre nenhum assunto. Então falamos sobre a mentira, e você deve ser uma pessoa verdadeira, eu creio nisso, busque isso cada vez mais. Hoje nós vamos falar sobre um outro mandamento, seria o quarto mandamento, em que fala sobre o dia de descanso, o sétimo dia. E aqui, em Êxodo 23, do verso 10 em diante, diz assim, o título é O Ano de Descanso e o Sábado. Também 6 anos semeará a tua terra, e recolherás os seus frutos, mas ao 7º ano a soltarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres e o teu povo, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. E em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça da vossa boca. E aqui então temos 2 outros mandamentos. Não ter outros deuses, para adorarmos, e também o dia de guarda. E é interessante que aqui agora fala que nós devemos cultivar a terra durante 6 anos. Olha que interessante. Cultivar a terra por 6 anos e no 7º ano devemos deixar a terra descansar. Você sabe que eu ainda nunca vi alguém fazendo isso aqui? Eu nunca vi. E se alguém souber de alguém que faz isso, me avise. Eu preciso dar o parabéns para essa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa estudiosa, que estudou a palavra do Senhor. Olha que interessante. Deus dá a terra para a gente semear, plantar durante 6 anos. E com tudo que tirarmos dessa terra, no 7º ano devemos descansar. Nós relaxaremos, não nos estressaremos com o trabalho pesado da rural, da plantação, da colheita e tudo mais. E olhe só, imagine se vários agricultores fizessem isso. Todo ano teria uma terra onde os pobres pudessem retirar aquilo que a terra vai dar sem ninguém plantar. Então tudo aquilo que no 7º ano nascer,
naturalmente, sem o plantio de ninguém, é para que os pobres possam se alimentar e que eles vivam bem também. Olha que interessante. E fala também aqui dos animaizinhos, né? Que vão poder comer também sem nenhum problema. Deus, ele é muito sábio. Deus, ele dá muitas coisas para nós. E ele mostra o caminho para cada um de nós do que é bom, do que é verdadeiro, do que é justo. E aqui agora também fala sobre o sábado. Esse mandamento da terra também tem a ver com o nosso sábado. Nós também devemos trabalhar 6 dias e no 7º devemos descansar. E o que fazemos então no 7º dia? Alguns acham que as pessoas que guardam o sábado são pessoas preguiçosas. E eu quero dizer para vocês que essa é uma ideia não boa, não é uma ideia verdadeira. Eu já sou guardador do sábado de alguns anos já. Mas eu fiquei 10 anos da minha vida sem guardar o sábado. Dos 15 anos aos 25. E foram os piores anos da minha vida. Onde eu tive o maior atraso na minha vida foram nesses 10 anos. Mas eu quero dizer agora os anos, o que eu faço no sábado. A Bíblia diz que 6 dias é para mim fazer tudo. Então, nos 6 dias eu compro, eu vendo, eu negocio, eu faço o que precisar, porque esses 6 dias são meus. Mas o 7º, como está lá em Êxodo 20, é o sábado do Senhor nosso Deus. Se ele é o sábado do Senhor nosso Deus, eu não vou fazer nada que seja para mim, mas sim para o interesse e a causa de Deus. Olha que legal. Para você ter uma ideia, sábado que passou, três sábados atrás, eu estava lá no Rio Grande do Sul. E ao estar lá, nós estávamos no sábado, nós tínhamos já muita alimentação para doar. E o que nós fomos fazer no sábado? Nós pegamos todo o alimento que separamos, colocamos tudo em sacolas, colocamos dentro de uma caminhonete, de um reboque, e fomos distribuir esse alimento. É um trabalho pesado? Sim, mas é um trabalho diferente do meu dia a dia. Eu não faço isso todos os dias. E quando eu estava fazendo esse trabalho, para quem quer esse trabalho? Para a honra e a glória de Deus, para ajudar pessoas que estavam famintas e precisavam de roupas, precisavam de produtos de limpeza geral da casa, e foi o que nós fomos fazer. Não era um dia para nós, era um dia para a causa de Deus e para adorar a Deus. De manhã nós fizemos o nosso culto, nós cantamos, nós oramos, nós nos preparamos para estar ao lado de Deus. Então no sábado o que o cristão verdadeiro faz? Ele adora a Deus e ajuda ao próximo. Outras vezes, como neste sábado mesmo que eu contei para vocês, chegamos numa casa onde a pessoa estava doente, e a casa estava toda suja. Nós fomos em 3 pessoas. Quando chegamos na casa, a casa estava com mau cheiro, a pessoa estava deitada com muita febre. O que nós fizemos? Levantamos essa pessoa, demos um banho nessa pessoa, trocamos toda a roupa da cama dela, certo? Colocamos ela de volta, lavamos a louça, limpamos o quarto, limpamos o banheiro e fizemos um alimento para essa pessoa. Isso é o trabalho de sábado. É quando nós não nos importamos com a gente, mas nos importamos com o próximo. Então o sábado é um dia muito especial. É um dia que nós vamos estar mais próximos de Deus e mais próximo também das criaturas de Deus, ajudando as pessoas naquilo que elas precisam. O sábado a gente não compra, a gente não vende, a gente não recebe, a gente não faz nada disso. Porque essas coisas nós fazemos nos 6 dias que procedem. Esse dia eu emprestei aí um dinheiro para um amigo. E ele sabe que eu sou guardador do sábado. E ele me mandou um recado, já nas horas do sábado, assim: manda aí teu Pix que eu vou mandar o teu dinheiro. Eu falei: amigo, hoje é sábado,
E eu não vou lidar com isso hoje. Mas amanhã, depois do pôr do sol, a gente pode conversar sobre isso. Olha, esse rapaz, ele nunca mais me trouxe esse dinheiro. Mas sabe de uma coisa? Eu fiz o que era certo. Talvez ele tenha esquecido, não sei o que aconteceu, mas não estou preocupado com isso. Estou preocupado com a minha relação com o meu Deus, que esta é a minha maior preocupação. O dinheiro que eu emprestei para ele não vai me fazer falta, e não me fez até agora. Mas se eu tivesse falhado com Deus, eu estaria muito mal. Mal comigo mesmo. Eu já sou um pecador constante, eu peco muitas vezes. Mas cada vez que peco, isso me constrange, isso me deixa para baixo. E é por isso que eu tento e busco não pecar. E vou morrer tentando, mas infelizmente sou um pecador. Mas o que eu digo para você é, cuide do sábado. O sábado é um dia especial do povo de Deus. Ezequiel 20:20 diz assim, que a marca de Deus com o seu povo é o dia de sábado. Se você faz parte do povo de Deus, guarde o sábado. Deus te abençoe. Leia a Bíblia e conheça mais das maravilhas que Deus fez por mim e por você. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos a continuar falando sobre o poder medicinal dos alimentos para as infecções. E ali, vocês sabiam que 4 laranjas diárias é a dose recomendada para quem deseja aumentar suas defesas anti-infecciosas, principalmente nesta época do ano? Então, o suco de laranja se popularizou como bebida para o desjejum e refresco natural. Sua composição é semelhante à da laranja, a fruta, né? Ainda que contenha menos cálcio e menos fibra. Ambos nutrientes encontram-se principalmente na polpa. Os sucos embalados, elaborados à base de suco de laranja, reconstituído, são uma boa alternativa ao suco natural. As perdas de vitamina C durante a embalagem são calculadas em 10%. As vitaminas restantes, o ácido fólico e os minerais se mantêm. Por isso, na falta de suco natural, é melhor o embalado do que nada. E agora vai uma receitinha. Anota ali, 4 laranjas. Espremer as 4 laranjas para fazer o suco e desfrutar. Até a próxima semana. O programa Vida Plena apresenta Conselhos sobre Saúde. O regime alimentar e a saúde. A relação do regime alimentar para com a saúde e a moral. Apenas uma fração da vida nos é assegurada e a pergunta que cada um deve fazer é: como posso empregar minhas energias de maneira que elas possam render o maior dividendo? Como posso fazer o máximo para a glória de Deus e em benefício dos meus semelhantes? Pois a vida vale apenas quando é usada para a consecução desses fins. O desenvolvimento próprio, um dever. Nosso primeiro dever para com Deus e os nossos semelhantes é o do desenvolvimento próprio. Cada faculdade com a qual o Criador nos dotou deve ser cultivada no mais alto grau de perfeição, a fim de que sejamos capazes de realizar a maior soma de bem que nos seja possível. Por isso que o tempo despendido no estabelecimento e preservação da saúde é um tempo bem aproveitado.
Não podemos permitir-nos diminuir ou invalidar qualquer função do corpo ou da mente. Tão certamente quanto fizermos isto, devemos sofrer as consequências. Todo homem tem a oportunidade até certo ponto de tornar-se tudo quanto escolher ser. As bênçãos desta vida, bem como as do estado imortal, estão ao seu alcance. Pode edificar um caráter de valor duradouro, conseguindo nova energia a cada passo. Pode avançar diariamente em conhecimento e sabedoria, cônscio de novos prazeres enquanto progride, acrescentando virtude a virtude, graça a graça. Suas faculdades se desenvolverão pelo uso. Quanto maior sabedoria adquira ele, tanto maior será a sua capacidade para adquirir. Sua inteligência, conhecimento e virtude desenvolver-se-ão assim com maior vigor e mais perfeita simetria. Por outro lado, pode ele permitir que suas faculdades se entorpeçam por falta de uso ou por serem pervertidas por meio de hábitos maus, falta de domínio próprio ou de vigor moral e religioso. É ele desobediente à lei de Deus e às leis da saúde. O apetite o domina, arrasta-o para longe a inclinação. É-lhe mais fácil permitir que as forças do mal, que estão sempre ativas, o arrastem para trás, do que lutar contra elas e avançar. A dissipação, a doença e a morte se seguem. Esta é a história de muitas vidas que poderiam ter sido úteis à causa de Deus e à humanidade. Tentação por meio do apetite. Uma das mais fortes tentações que o homem tem de enfrentar é em relação ao apetite. No princípio, Deus fez o homem reto. Ele foi criado com perfeito equilíbrio mental, sendo plena e harmoniosamente desenvolvidos o tamanho e a força de todos os seus órgãos. Mas, pela sedução do astucioso inimigo, a proibição de Deus foi desrespeitada e as leis da natureza exercitaram sua plena penalidade. A Adão e Eva foi permitido comer de todas as árvores em seu lar edênico, exceto de uma. Disse o Senhor ao santo par: no dia em que comerdes da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrereis. Eva foi enganada pela serpente e levada a crer que Deus não faria como dissera. Comeu e, cuidando que sentia a sensação de uma nova e mais exaltada vida, levou do fruto para seu marido. A serpente havia dito que ela não morreria, e ela não sentiu nenhum efeito negativo ao comer do fruto. Nada que pudesse ser interpretado como a indicar morte, mas, pelo contrário, uma sensação agradável, a qual imaginava ela fosse semelhante à que os anjos experimentavam. Sua experiência se insurgia contra a positiva ordem de Jeová. Contudo, Adão consentiu em ser seduzido por ela. Dessa maneira, mesmo no mundo religioso, muitas vezes observamos isto. As expressas ordenanças de Deus são transgredidas, e visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Em face dos mais positivos preceitos divinos, homens e mulheres seguem suas próprias inclinações e depois ousam orar sobre o assunto para induzirem Deus a admitir que eles andem contra a sua vontade expressa. Satanás vem para o lado de tais pessoas, assim como o fez com Eva no Éden, e as impressiona.
entregam-se eles a uma maquinação mental e consideram isto como uma magnífica experiência que o Senhor lhes tenha dado. Mas a verdadeira experiência deve estar em harmonia com as leis natural e divina. A falsa experiência insurge-se contra as leis da vida e os preceitos de Jeová. O apetite dominou os antediluvianos. Desde que se rendeu pela primeira vez ao apetite, tem a humanidade aumentado cada vez mais a tolerância para consigo mesma, de maneira que a saúde tem sido sacrificada no altar do apetite. Os habitantes do mundo antediluviano eram intemperantes no comer e beber. Alimentavam-se de carne, embora Deus ainda não houvesse dado ao homem qualquer permissão para ingerir alimento animal. Eles comiam e bebiam até que seu depravado apetite não conhecesse limites e tornaram-se tão corrompidos que Deus não mais os pôde suportar. O copo de sua iniquidade estava cheio, e ele purificou a terra de sua contaminação moral por meio de um dilúvio. Você está ouvindo o programa Vida Plena. E agora, no programa Vida Plena, Princípios Educacionais. Cultura mental e espiritual. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. É lei de Deus que a força, tanto para o espírito e a alma como para o corpo, se adquira por meio do esforço. É o exercício que desenvolve. De acordo com esta lei, Deus proveu em sua palavra os meios para o desenvolvimento mental e espiritual. A Bíblia contém todos os princípios que os homens necessitam compreender a fim de se habilitarem tanto para esta vida como para a futura. E tais princípios podem ser compreendidos por todos. Quem quer que possua espírito capaz de apreciar seus ensinos, não poderia ler uma simples passagem da Bíblia sem adquirir dela algum conceito auxiliador. Todavia, os mais valiosos ensinos da Bíblia não serão obtidos com um estudo ocasional ou fragmentado. Seu grande conjunto de verdades não é apresentado de modo a ser descoberto pelo leitor apressado ou descuidoso. Muitos de seus tesouros jazem muito abaixo da superfície e só se podem obter por uma pesquisa diligente e contínuo esforço. As verdades que irão perfazer o grande todo devem ser pesquisadas e reunidas um pouco aqui e um pouco ali. Quando assim descobertas e reunidas, notar-se-á que se adaptam perfeitamente umas às outras. Cada evangelho é um suplemento dos outros, cada profecia uma explicação da outra, cada verdade um desenvolvimento de alguma outra. Os símbolos da economia judaica são esclarecidos pelo evangelho. Cada princípio tem na palavra de Deus seu lugar, cada fato sua significação. E a estrutura completa em seu plano e execução dá testemunho do seu autor. Mente alguma poderia conceber ou moldar tal estrutura, a não ser a que possui o ente infinito. Pesquisando as várias partes e estudando as relações entre elas existentes, são chamadas a uma intensa atividade as mais altas faculdades da mente humana. Ninguém poderá empenhar-se em tal estudo sem desenvolver poder mental. E não somente na pesquisa e reunião da verdade consiste o valor mental do estudo da Bíblia. Também consiste no esforço exigido para se apreenderem os temas apresentados. O espírito ocupado unicamente com coisas comuns torna-se acanhado e enfraquecido. Nunca trabalhando para compreender grandiosas e profundas verdades, depois de algum tempo perde a faculdade de crescer. Como salvaguarda contra esta degenerescência e como estímulo ao desenvolvimento, nada se poderá igualar ao estudo da palavra de Deus. Como meio para o preparo intelectual, a Bíblia é mais eficiente do que qualquer outro livro, ou todos os outros livros reunidos. A grandeza de seus temas, a nobre simplicidade de suas declarações, a beleza de suas imagens, despertam e elevam os pensamentos como nada mais o faz.
Nenhum outro estudo poderá transmitir tal poder mental como faz o esforço para se compreenderem as verdades estupendas da revelação. A mente, elevada assim em contato com os pensamentos do infinito, não poderá deixar de expandir-se e fortalecer-se. Maior ainda é o poder da Bíblia no desenvolvimento da natureza espiritual. O homem criado para a associação com Deus, apenas em tal associação poderia encontrar sua vida e desenvolvimento reais. Criado para encontrar em Deus suas mais altas alegrias, em nada mais poderá achar o que aquieta os anelos do coração e satisfaz a fome e a sede da alma. Aquele que com espírito sincero e dócil estuda a palavra de Deus, procurando compreender as suas verdades, será levado em contato com seu autor e, a menos que não o queira, não haverá limites às possibilidades para o seu desenvolvimento. Em sua vasta série de estilos e assuntos, a Bíblia tem algo para interessar a todo espírito e apelar a cada coração. Encontram-se em suas páginas as mais antigas histórias, as mais fiéis biografias, princípios governamentais para a orientação de estados, para a direção do lar, princípios estes que a sabedoria humana jamais igualou. Contém a mais profunda filosofia, a poesia mais doce e sublime, mais apaixonada e patética. Os escritos da Bíblia são de um valor incomensuravelmente acima das produções de qualquer autor humano, mesmo considerados sob este ponto de vista, mas de um escopo infinitamente mais amplo, de valor infinitamente maior, são eles sob o ponto de vista de sua relação para com o grandioso pensamento central. Encarado à luz deste conceito, cada tópico tem nova significação. Nas verdades mais singelamente referidas, acham-se envolvidos princípios que são altos como o céu e abrangem a eternidade. O tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro, é o plano da redenção, a restauração da imagem de Deus na alma humana. Desde a primeira sugestão de esperança na sentença pronunciada no Éden, até aquela última gloriosa promessa do Apocalipse, verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. O empenho de cada livro e passagem da Bíblia é o desdobramento deste maravilhoso tema, o erguimento do homem, ou seja, o poder de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que apreende este pensamento tem diante de si um campo infinito para estudo. Possui a chave que lhe abrirá todo o tesouro da palavra de Deus. A ciência da redenção é a ciência de todas as ciências, a ciência que constitui o estudo dos anjos e de todos os seres dos mundos não caídos, a ciência que ocupa a atenção de nosso Senhor e Salvador, ciência que se acha incluída no propósito originado na mente do infinito, propósito este que desde os tempos eternos esteve oculto, ciência, enfim, que será o estudo dos remidos de Deus através dos séculos infindáveis. É este o mais elevado estudo em que é possível ao homem ocupar-se. Como nenhum outro estudo, avivará a mente e enobrecerá a alma. A excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. As palavras que eu vos disse, declarou Jesus, são espírito e vida. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A energia criadora que trouxe à existência os mundos está na palavra de Deus. Esta palavra comunica poder, gera vida. Cada ordenança é uma promessa. Aceita voluntariamente, recebida na alma, traz consigo a vida do ser infinito. Transforma a natureza, cria de novo a alma à imagem de Deus. A vida assim comunicada é de maneira idêntica mantida. De toda a palavra que sai da boca de Deus, viverá o homem. A mente e a alma são constituídas por aquilo de que se alimentam. Fica a nosso cargo decidir com que se alimentem. Está dentro das possibilidades de qualquer escolher os tópicos que ocuparão os pensamentos e moldarão o caráter. Em relação a todo ser humano privilegiado pelo acesso às Escrituras, diz Deus: escrevi para eles as grandezas da minha lei. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Com a palavra de Deus nas mãos, todo ser humano, qualquer que seja a sua sorte na vida, poderá ter a companhia que preferir. Nas suas páginas pode entreter conversa com o que há de mais nobre e melhor da raça humana, e ouvir a voz do Eterno ao falar ele com os homens. Ao estudar e meditar os temas para os quais os anjos desejam bem atentar, pode ter a companhia destes. Pode seguir os passos do Mestre Celestial e ouvir as suas palavras como quando ele ensinava nas montanhas, nas planícies e no mar. Pode, neste mundo, habitar em atmosfera celestial, comunicando aos tristes e tentados da terra pensamentos de esperança e santidade, vindo ele próprio a ficar em uma associação mais e mais íntima com o ser invisível, semelhantemente àquele da antiguidade que andou com Deus, aproximando-se mais e mais do limiar do mundo eterno, e isto até que se abram os portais e ele ali entre. Não se achará ali como estranho. As vozes que o saudarem são as daqueles seres santos que invisíveis foram na terra seus companheiros, vozes que ele aqui aprendeu a distinguir e amar. Aquele que pela palavra de Deus viveu em associação com o céu, encontrar-se-á à vontade na companhia dos entes celestiais. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado, aqui na Cidade Alta FM.